É começar por esses que têm um alto valor patrimonial, porque ele já tem essa diversificação, essa segurança lá dentro. Quer aprender a ter uma renda inteligente através da internet? Conheça a Cyberclass, uma plataforma com diversos cursos para você aprender sobre marketing digital, afiliados, até mesmo ter um canal no YouTube sem precisar aparecer. Realizando a assinatura, você tem acesso a todos os cursos disponíveis. Aprenda a criar uma nova renda nesse lugar cheio de oportunidades. Assine a Cyberclass através do link na descrição. Quais fundos imobiliários, se você pudesse falar assim, Carol, eu gosto. Você, não é recomendação. Sim, 3 fundos de papel que você fala, olha, vale a pena um estudo. tá. Eu acho que os fundos imobiliários interessantes, eu acho que um primeiro filtro é começar por esses que têm um alto valor patrimonial, porque ele já tem essa diversificação, essa segurança lá dentro. Então, o KNCR11, por exemplo, é um fundo muito seguro, de uma grande gestora, e os contratos dele não são de high yield, eles são high grade, ou seja, com a melhor classificação de risco, classificação de crédito. Então, acho que é um fundo bastante interessante de olhar. Ele segue muito a taxa Selic. Então, em momentos de taxa Selic alta, ele vai pagar mais. Quando a taxa Selic cair, porque o mercado é cíclico, em algum momento a taxa Selic vai cair. Não sei se vai demorar 1 ano, 2 ou 10, mas o mercado é cíclico. A taxa Selic vai cair. O KNCR vai pagar um pouco menos. Então, não quer dizer que o investidor tenha que vendê-lo, né? Ele precisa entender quais são as características desse fundo. Ok, ele pode decidir se mantém, se compra mais ou não. Só que ele precisa entender o que está A passando por estratégia. ele. E ele é um dos poucos fundos da Bolsa Brasileira que tem quase mais de 90% dos seus contratos indexados ao CDI. A outra grande parte mistura um pouco de CDI e um pouco de inflação, né? Sim. Então a gente tem outras gestoras muito competentes no Brasil. Aqui a gente tem o HGCR11, por exemplo, é um fundo também bem famoso. A RBR é uma gestora de fundos imobiliários não tão conhecida assim, mas muito competente. Tem um fundo de papel, se eu não me engano, chama RBRR11. Sim. Tem um outro fundo que já é um pouquinho mais arriscado, que é da REC, o REC-R11. Ele já é o que a gente costuma chamar de middle risk, né? Ele não é nem tão seguro quanto um KNCR, por exemplo, e nem tão arriscado quanto um high grade. Mas esse é um fundo que dá para olhar e estudar, sabendo que ele tem um pouquinho mais de risco. Agora, Ricardo, como é que um investidor iniciante, ele consegue identificar aqueles fundos imobiliários de papel que tem mais risco ou menos risco de uma forma mais simples, digamos assim? Ó, Existe isso? nenhum fundo imobiliário vai dizer: "Eu sou um fundo arriscado", né, Uhum. ou "Eu sou um fundo muito seguro". Realmente vai precisar de um pouquinho mais de interesse ali do investidor se aprofundar. Obviamente ele pode acompanhar, né, analistas ou pessoas, influencers que comentem, né, que consigam ajudar na leitura de um relatório gerencial, principalmente. Porque se você pegar um relatório gerencial no fundo imobiliário, que é algo que eles emitem, todos os fundos imobiliários emitem esses relatórios gerenciais, alguns mensalmente, alguns a cada 3 meses. Fica no próprio site do fundo imobiliário. Então, se você digitar, por exemplo, no Google KNCR11, vai entrar no site da Kinea e lá você pode fazer o download desse PDF, que é o relatório gerencial, que muita gente chama também de carta mensal do gestor. Todas as informações do fundo, tudo que está dentro do fundo tem nesse PDF. Então, o investidor, ele vai ter toda a informação que ele precisa ali, tá? Só que aí ele vai ter que ler e entender um pouco o que está escrito. Agora, você me pergunta qual é o jeito mais fácil de identificar se um fundo imobiliário ele é seguro ou não, um fundo imobiliário de papel. Se você entrar nesse relatório gerencial e for na parte de composição dele, você vai começar a ver quais são os emissores desses CRIs. Então, um jeito fácil, já o primeiro. Se você já conhecer o nome daquelas empresas, você vai saber se elas são seguras ou não. Por exemplo, Cirela, Helbor, JHSF. Então você já sabe que ele é um fundo mais seguro por causa disso. E aí você vai na outra coluna, onde mostra qual é a rentabilidade daquele CRI que está dentro daquele fundo como um todo, né. Um fundo imobiliário de papel deve ter 100, 200 CRIs dentro dele, ou às vezes 30, enfim. A outra maneira de você identificar se um fundo é mais arriscado ou mais seguro é qual a rentabilidade de cada CRI desse. Então,
Se a gente pensar em IPCA mais 5%, é um investimento ok, né? Que a gente pode até comparar com um Tesouro IPCA. Quanto que paga um Tesouro IPCA? Inflação mais 5? Uma taxa pré-fixada. Ok. Agora, você vai entrar num fundo imobiliário, num relatório gerencial de um fundo de papel, e tem lá IPCA mais 16%, Tá IPCA estranho. mais 12%. Ele é mais arriscado. Quer dizer que é ruim? Quer dizer que essa empresa vai quebrar? Não necessariamente. Mas, pô, por que a empresa está tomando um capital tão alto? Ela tem algum risco, né? Ou porque ela não consegue crédito tão fácil, ou ela teve que se comprometer com juros tão alto para conseguir esse crédito. Não tem almoço grátis, né, Não Ricardo? tem almoço grátis. E talvez, num cenário muito negativo, isso acontece, né? Alguns CRIs darem algum calote. Sim. E não tem Né? proteção do FGC, né? Não tem proteção do FGC. Agora, sim, historicamente, a gente já viu alguns calotes de CRIs em fundos imobiliários. Aí o investidor pode ficar preocupado, pô, vou perder meu dinheiro, acabou tudo. Cara, não faz tanta diferença assim, porque esse fundo, ele está muito diversificado. Então, se tem um exemplo aqui, acho que 7, 8 anos atrás, o MXRF teve problema com calote. O que aconteceu com o dividendo do investidor aquele mês? Caiu um Diminuiu, caiu um pouco. Ele perdeu todo o dinheiro, ele ficou devendo, o investidor teve que sair de casa e colocar dinheiro no fundo imobiliário? Não. Tá? Então, assim, existe risco, tá? Mas não é um risco absurdo, é um risco que ele é controlável por uma diversificação de carteira, tanto do fundo quanto do próprio investidor. Né? Eu digo isso porque, particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Mas tem Sim. gente que gosta. Você E tem um não perfil tem mais problema. conservador, mesmo dentro do mundo de fundos imobiliários. Exatamente. Porque, na minha visão, os fundos imobiliários, eles são seguros. Eles, dentro da minha fatia de carteira de patrimônio, os fundos imobiliários são um sinônimo de segurança. Então, eu preciso de imóveis resilientes, de boas gestoras. Sim. Eu não quero ganhar 18% ao mês com o meu fundo imobiliário. Eu quero ganhar, sei lá, um 0,8% por mês. Cara, já tá bom pra caramba, na minha visão. Para mim, o risco vai para a Bolsa de Valores. Exato. Faz muito mais sentido. Exatamente. Eu também, eu invisto em fundos imobiliários pensando em ter aquele meu aluguel garantido. Né? Eu penso da mesma forma que eu fosse comprar um imóvel para colocar um inquilino e alugar, eu penso com fundos imobiliários. Então eu não quero correr risco. Foi o que você falou também, penso em correr risco em ações. Né? Acho que a Carol também compartilha do Sim, pensamento. eu costumo falar muito dos ativos, não só fundos imobiliários, como se fossem pessoas, por exemplo. E por isso que eu falo da importância de você não ir só pelo nome. Porque você escuta o nome de várias pessoas. Ah, o Ricardo, a Carol. Mas você não conhece aquelas pessoas, você ouviu falar o nome delas. O fundo imobiliário é a mesma coisa, ou qualquer ativo. Você ouve falar daquela ação, ouve falar o nome daquele fundo imobiliário, mas você não conhece a fundo muitas vezes. E aí a gente vê em live, por exemplo, você entra lá, a pessoa tá falando, mas o que você acha de tal fundo? O que você acha de tal fundo? E aí no outro dia, a pessoa fala assim, comprei aquele fundo imobiliário porque eu escutei na live, eu escutei você comentando sobre o que você pensa. Cuidado, tá? Conheça o fundo, veja lá o RI, as gestoras boas, quem tá administrando, tudo isso para que depois você não, de repente, não culpe, né, os outros, seja autorresponsável pelos seus investimentos. E um outro problema também é a pulverização, né? Aí Exato. o pessoal assiste uma live, assiste um podcast, um vídeo e fala, opa, mais um para comprar. Sim. Aí, de repente, vai olhar, já tem 20 fundos imobiliários na carteira e nem lembra mais. Aí você já ouviu falar o nome de um monte de pessoas, mas você já ouviu falar, né, o fulano, mas você não sabe quem são eles. É. Porque você não tem uma relação. E perdeu o controle Né? da diversificação.